Oi pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é sobre exorcismo. A gente vê muito na televisão, né, esse tema, filmes e também igrejas que colocam na televisão falando sobre exorcismo. E isso provoca muita curiosidade nas pessoas, né? Será que eu como cristão tenho esse poder de expulsar os demônios? Ou será que eu como cristão posso ser possuído pelo demônio, ter uma possessão demoníaca? Nós vamos conversar sobre esses assuntos, sobre esses tópicos e outros. Em primeiro lugar, muito do que se vê na televisão é fantasia, tanto nos filmes, que nem no Exorcista, a mulher virar a cabeça para trás, isso é ficção. Ou nas igrejas, né, que vê na televisão questão de exorcismo, a pessoa falando grosso, com a mão para trás, essas coisas. Isso muitas vezes é psicológico, até combinado também com as pessoas, para que elas façam esses movimentos e as pessoas, aí na televisão, as pessoas acreditam e vão lá e dão dinheiro, né? Vou ofertar porque aqui se expulsa demônio e tudo mais. Então tem muito exagero sobre esse assunto, tem muita ficção, mas é um assunto sério, um assunto importante. A Bíblia fala sobre isso, né? Muita gente parte para um outro extremo, que é ignorar a possessão demoníaca, dizer que isso não existe, diz que isso são problemas mentais, as pessoas estão com doenças mentais e aí a gente tem que encaminhá-las para um tratamento médico e não expulsar demônios. Como que a gente faz para identificar essa questão da possessão demoníaca? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, muitos negam que o cristão pode ser possuído pelo demônio. Muitos falam em possessão demoníaca e influência demoníaca. Dizem, por exemplo, que quando Pedro falou para Jesus para ele não ser crucificado e Jesus disse: "Afaste-te de mim, Satanás", Pedro não estava possuído, Pedro estava sob a influência do demônio, mas não estava possuído. Para essas pessoas, a possessão envolve mudança de voz, mudança de comportamento e tudo mais. Na verdade, a possessão pode ser uma coisa bem calma, que nem aconteceu com Pedro. A pessoa pode ser possuída pelo demônio, de permanecer calma, permanecer consciente e mesmo assim estar agindo sob influência demoníaca. Isso acontece com muitos suicidas, por exemplo. Muitos suicidas, eles se matam porque o demônio dominou a mente da pessoa e a pessoa não vê outra escapatória a não ser tirar a própria vida. Então ela está sob influência do demônio. Não é sob influência não, ela está sob possessão demoníaca, ela está sob possessão. Lutero falava disso, né, de que ele não acreditava que todo suicida vai para o inferno, como a Igreja Católica acredita, mas que muitos são possessos pelo diabo e acabam tirando a própria vida. Não cabe a nós julgar, né? É difícil avaliar, mas ele também dizia para não tornar isso muito popular, porque as pessoas iam entender que isso era uma carta branca para elas se suicidarem, que se elas se suicidarem é sempre o demônio. Não, nem sempre é o demônio, às vezes a pessoa peca mesmo, né? A pessoa está no pecado e ela tira a própria vida, não por uma possessão demoníaca, mas com consciência. Aí é complicado, né? A gente não sabe o que acontece nos últimos momentos da pessoa. Mas o cristão pode ser possesso pelo demônio. E isso, inclusive, a gente faz no batismo. A gente faz um exorcismo na criança para que o demônio saia, porque às vezes pode ser o caso de alguma criança estar sob a influência ou mesmo a possessão do demônio e aí ela é exorcizada logo no batismo, para que não haja problema. Se um batismo é batizado, se um adulto é batizado também, acontece esse ritual de exorcismo. E a gente indo para o outro lado, aqueles que dizem que nenhuma possessão é possessão demoníaca, nenhum caso é possessão demoníaca, mas que há problemas de saúde. Realmente há problemas de saúde. Eu acho interessante a proposta de Dostoiévski. Ele conta no seu livro Irmãos Karamazov que existia uma mulher que estava com depressão, né? Ele não usa a palavra depressão porque na época não tinha isso, mas ela estava com um problema mental. E aí ela acreditava estar possuída pelo demônio. Então levaram ela para o padre percebeu que aquilo não era demoníaco, mas que era um problema mental.
Mesmo assim, ele fez um ritual para ela, para que ela rezasse sempre olhando para o ícone de Cristo. E assim ela seria liberta. E ela melhorou, ela fez isso daí e isso foi terapêutico. Isso não foi um exorcismo, foi uma terapia. Então, às vezes, nós temos que ter sabedoria com pessoas que acham que estão demoniadas, né? A gente não pode, vai procurar um psiquiatra. A gente tem que, às vezes, tratar com compaixão, com empatia, para que a pessoa tenha algum tipo de terapia e para que ela procure o médico também. E também alguma coisa para que ela se apegar, né? Então, a gente fala do amor de Deus, que nem o padre fez essa terapia dela para que ela rezasse sempre. Então, rezar, orar, você vai ter uma melhora muito grande na qualidade de vida se você está com um problema de saúde. Problema mental, as pessoas realmente podem ter problemas mentais que não são coisas demoníacas, né? Eu, por exemplo, eu tenho esquizofrenia, então às vezes eu surto, eu saio de mim e eu não lembro o que aconteceu depois. Eu não estou possesso, é um surto. Então, às vezes a pessoa tem algum problema e ela também não lembra depois, ela pode ter transtorno bipolar, pode ter esquizofrenia, pode ter algum tipo de problema mais sério. Só que ela está precisando de um tratamento e você, como cristão, vai ajudar a pessoa. Nem que você tenha que fazer que nem um padre, né? Dar um paliativo para ela, mas você pode ajudar a pessoa para que ela encontre um bom tratamento, tome os remédios que hoje em dia ajudam nesse problema e aí a pessoa melhore. E como saber então que uma possessão é real? Então tem algumas coisas que a gente pode saber. Por exemplo, a pessoa falar um idioma que ela não conhece. De repente ela não sabe nem o português direito, está falando inglês. Você conhece inglês, você descobre que a pessoa está falando inglês, então ela está possessa, né, pelo demônio, porque ela está falando um idioma que ela não conhece. Algumas coisas estranhas podem acontecer ao redor também, né? A levitação de móveis e tudo mais. E até um caso curioso, no filme Exorcista, o Exorcista, que fez muito sucesso, conta a história real não de uma garota, mas de um garoto, que ele estava sofrendo com uma possessão demoníaca. E aí consultaram primeiro um pastor luterano. O pastor luterano foi lá e ele ficou muito assustado, porque móveis levitavam, a pessoa ficava totalmente fora de si, o garoto, e era incontrolável. Então ele ficou assustado e ele falou, chama um padre católico porque ele tem mais experiência do que eu. Porque ele ficou assustado com essa questão. Então o padre foi lá e exorcizou e não foi uma coisa fácil. Então a gente sabe através dessas manifestações sobrenaturais. Não uma pessoa mudando a voz, pondo a mão para trás, essas coisas. E como é que nós realizamos um exorcismo? Nós temos que fazer através da oração. Nós temos que pedir a Deus que abençoe aquela vida e que o demônio saia, porque é Jesus que expulsa, não é você. Você põe a mão lá e fala, em nome de Jesus, sai. Você pode fazer isso. Isso também é uma forma de exorcismo. Mas é Jesus que está fazendo. Se você acredita no seu poder, o demônio vai zombar de você e ele não vai embora. Ele pode até fingir que foi embora, mas a perturbação da pessoa continua. Então, você tem que cantar hinos que engrandeçam Jesus, fazer um momento de hino, um momento de leitura da palavra, fazer com que a palavra de Deus ecoe, para que o demônio saia, e também fazer orações para que Deus abençoe, orar, pedir a Deus para que Ele tire aquele demônio. E se você tiver dúvidas ou tiver algum problema, chama um pastor para que ele vá e faça o exorcismo, que ele vai ter um pouco mais de experiência teológica para isso, para que ele possa realizar o exorcismo da pessoa. Então, o cristão pode ser sim possuído pelo demônio. Lutero falava, por exemplo, de muitas pessoas que diziam que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele dizia que tinha muitas pessoas dentre essas que estavam no meio aí que eram possessas pelo demônio, né? Tinha um demônio alojado, segundo as palavras dele, né? E também a questão de muitos que perseguiam a causa da palavra de Deus também, né? Ele também nomeava como sendo pessoas endemoniadas, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque o diabo pode nos atormentar. Isso é uma tormenta para que nós possamos ter muitos problemas. O diabo é nosso inimigo, ele quer acabar com a gente sempre.
Então, nós temos que tomar cuidado. E se você conhecer alguma família, alguém cristão ou não, que esteja passando por esse problema, você pode chamar o pastor, ou você mesmo pode ir lá e através de orações, através de cânticos da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, você pode performar o exorcismo para que aquele demônio saia e a pessoa seja liberta dos tormentos. Ok? Então é isso. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Comenta aí o que você está achando, comenta aqui embaixo. Comenta o que você achou do vídeo, fala experiências que você teve também, o que aconteceu, e vamos conversar sobre isso, ok? Deus abençoe. Amém.